E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo. E dessa vez estou aqui para comentar sobre o último capítulo do mangá de Oshinoko, que simplesmente chocou todo mundo. Não teve como. Esse último capítulo, a parte final do capítulo 158, que vazou, como sempre, vaza os capítulos de Oshinoko e depois lança na quarta-feira, simplesmente chocou todo mundo, deixou todo mundo sem chão, porque o que aconteceu no final, você fica surpreso com o que o autor conseguiu fazer, o que ele teve coragem de fazer na verdade. Vocês já entenderam a minha situação aqui, e que agora todo mundo vai ter que esperar 2 semanas, só no dia 4/9 que vão ser um novo capítulo e que vamos saber o que vai acontecer, porque assim, o final do 158 deixou todo mundo com o coração na mão, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já clica aqui no botão de like para ajudar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos sobre o mangá de Oshinoko ou sobre o anime também, e que os dois estão insanos, mas o mangá agora surpreendeu no 158. E bom, antes de eu falar desse capítulo, eu vou dar uma geral do que estava acontecendo no mangá de Oshinoko, para quem estava par do que estava acontecendo. Então acho que eu nem preciso avisar que vai ter spoiler. Esse vídeo aqui só vai ter spoiler, na verdade, assim, pra quem não viu o mangá e só viu o anime, vai ter spoiler pra caramba. E pra quem só não viu o 158, vai ter só o capítulo 158 de novidade, que eu vou comentar. Então já tá avisado, assim, não vai reclamar depois que eu contei spoiler, que você recebeu spoiler do mangá e que você só tava vendo anime e outra coisa. Não, aqui já foi avisado que é spoiler e até no vídeo, na verdade. Bom, pra quem está acompanhando, na altura desse arco final, eles estão produzindo um filme sobre a história da Ai, contando a história da Ai, desde quando ela entrou na indústria até conhecer o pai do Aqua. E que essa história, esse filme que eles estão fazendo é a vingança do Aqua contra o pai deles, e que esse filme conta várias coisas obscuras que teve aí na vida da Ai e também na vida do pai dele, porque foi mostrado que o pai dele, quando ele era criança, quando ele tinha uns 12 anos, ele acabou sendo abusado por uma mulher que era casada. Logo depois ela acabou tendo um filho dele, e que assim, na época o pai dele não era ninguém mal, assim, não é uma pessoa que faz mal às outras, só que ele estava conhecendo o lado obscuro desse mundo, e que era uma coisa que ele não queria e que estava afetando muito ele, fica mostrando que isso é uma parte muito pesada para ele. E bom, logo depois que ele conhece a Ai e acaba se envolvendo com ela, ele acaba terminando com essa mulher que é casada, e que ela fica inconformada com a escolha dele e fala que ele vai acabar voltando para ela. Só que ele não acabou voltando, porque logo depois ele acaba contando para o marido dela o que ela fez com ele, que ela abusou dele, contou simplesmente tudo para ele. E logo depois que ele soube disso, ele entrou em fúria, porque depois disso ele matou ela e depois não aguentou. Ele não aguentou a pressão de descobrir tudo isso e acabou se matando depois. E bom, é só uma parte assim do filme sobre a história da Ai, só uma parte aí pesada que é relacionada ao pai deles, e que assim, tem mais coisa obscura que acontece que é mostrada nesse filme. Mas assim, essa foi uma das partes mais chocantes, só que isso não isenta ele da morte da Ai. E bom, essa altura o pai dele já foi mostrado que na verdade é o pai dele, e que só falta o confronto do Aqua com ele, se falta o encontro dos dois. E que esse encontro aconteceu com a Ruby, porque ela acaba se encontrando com ele, mas ela não sabe quem é, ela não sabe que é ele na verdade. E que nessa parte do mangá acharam que ele ia fazer alguma coisa, assim, acharam que ele ia fazer alguma maldade com ela, porque parecia que estava caminhando para isso, mas não, no final ele acabou não fazendo nada. A Akane acabou aparecendo e elas foram embora juntas. E bom, terminaram as gravações desse filme e temos uma parte do Aqua com a Akane, porque a Akane, ela acaba terminando com o Aqua, ela acaba abrindo mão dele, falando que na verdade o amor que ela sentia por ele era um amor de mãe que ela tinha por ele, e que assim, é meio por isso que o Aqua, ele se sentia muito confortável com ela, porque lembrava a Ai. A Akane, ela simplesmente imitou a Ai, tanto que logo depois que ela termina com ele, ela volta com o cabelo curto já, ela volta com o cabelo curto porque quando ela estava com o cabelo longo, era porque ela estava imitando a Ai. Ela acaba falando que ama ele, e que ela acaba falando que ela vai apoiar a Kana, e que logo depois ela vai conversar com a Kana sobre isso, e que ela está toda relutante com isso, ela está toda relutante de acabar ficando com o Aqua, porque toda hora ela fala para a Kane que ela acha que ela é a melhor opção para o Aqua, ela acha que eles se dão muito bem na verdade, só que é mais uma parte da Kana, assim, é mais uma parte psicológica dela, como vimos até no anime, assim, no anime tá sendo focado nessa parte, porque a Kana fica priorizando as outras pessoas, e que assim, essa parte do mangá, na verdade, um tempo atrás já estava indicando que na verdade, o que vamos ter mais à frente é o Aqua ficando com a Kana. Parece que o autor está construindo para acontecer isso, para que os dois fiquem juntos no final, e aquela possibilidade da rota assim polêmica parece ter sido descartada, e que assim, as possibilidades que todo mundo queria era dele com a Kana ou a Akane, só que agora parece que está encaminhando para o lado da Kana, tanto que a Akane vai apoiar ela. E bom, tem até uma cena interessante que envolve os dois também, porque o Aqua tem uma hora que ele tá todo pra baixo ali falando sobre morrer, e que ele acaba levando uma bronca dela e prometendo que nunca mais vai falar isso. Tem várias cenas assim, tem várias partes do mangá que estão rolando que remetem a isso, que os dois vão ficar juntos no final, que vai caminhar para isso. E que assim, tem uma outra parte interessante também, que agora é uma conversa do Aqua com seu eu do passado, o Goro, que é o médico lá do passado que acabou morrendo e reencarnando como Aqua. E que assim, eles se tratam como duas pessoas diferentes, e que o eu do passado do Aqua, ele fala que na verdade ele gosta da Kana, que na verdade ele gosta dela. E tem uma parte
parte engraçada que ele também fala que ele acabaria com ele se ele tentasse alguma coisa com a Sarina, que na verdade é a Ruby agora. E que pela conversa parece que o Aqua não vê a Ruby desse jeito também. Então não parece que vai caminhar para esse lado polêmico, parece que vai caminhar para a Kana mesmo. E bom, nessa conversa ele fala para o Aqua que logo em breve ele deve desaparecer. Na verdade, ele deve ser aquela memória que ele lembra de vez em quando, tocando nessa tecla que na verdade o Aqua e o Goro são duas pessoas diferentes. Na verdade, o Aqua é uma outra pessoa, não é só um médico passado reencarnado, não, ele se tornou uma outra pessoa. E que é uma coisa que até foi explicada na primeira temporada do anime. Na primeira temporada do anime tem uma conversa sobre isso, sobre como o Aqua se vê. E bom, depois disso temos até o encontro do Aqua com a Kana, e que ele acaba revelando para ela que ele quer ser médico, especificando um cirurgião, e que isso é um ponto muito importante e que vamos comentar disso mais à frente, que é um ponto muito importante que deve ser lembrado nos próximos capítulos, que talvez seja uma coisa que vá acontecer, e que eu já vou comentar sobre as possibilidades do próximo capítulo. E bom, nesse encontro, a Kana acaba meio que se declarando para o Aqua, porque simplesmente ela acaba falando para ele que ela quer que ele só olhe para ela, e que ela quer se tornar a estrela dele. Ele já sabe que ela gosta dele, mas falta saber o que ele vai fazer, qual atitude que ele vai tomar perante a isso, o que ele vai decidir, se ele vai ficar com ela. E que essa é uma coisa que todo mundo quer ver e que deve ser focado mais à frente depois do ponto importante, que é o foco desse vídeo e que foi o foco desse último capítulo que lançou. E bom, depois disso temos a primeira exibição desse filme, e que é mais para o pessoal que estava envolvido na produção dele. Mas temos uma outra coisa que chamou atenção nesse capítulo, porque temos o Aqua sendo entrevistado e ele acaba falando que atuar é uma forma de vingança para ele, e mostra essa cena dele na verdade sendo entrevistado pelo pai dele, e ele falando que é uma forma de vingança dele mesmo, e que foi um baita do gancho, que você fica surpreso. E bom, você vê essas cenas aí no mangá e você fica pensando, quando for pro anime, nossa, como é que vai ser? Porque o anime melhora muita coisa, ele consegue melhorar o que já é bom. Então assim, você fica pensando, no anime vai ser incrível, assim, vai ser simplesmente incrível, porque essa parte aí no mangá, assim, só assim no mangá surpreendeu pra caramba. E bom, o pai dele acaba falando que ele conseguiu realizar a vingança dele, porque a reputação dele agora vai ser destruída, a reputação dele vai ser destruída depois desse filme. As pessoas na verdade não sabem que ele é a pessoa que está envolvida na morte da Ai, porque no filme ele era chamado de pessoa A, só que depois desse filme, as pessoas vão procurar por quem é essa pessoa, e uma hora vão achar que é esse cara que é o pai do Aqua e da Ruby e que matou a Ai, que está envolvida na morte da Ai. Então, de certa forma, esse filme vai acabar com a reputação dele, e ele admite isso, mas ele fala que esse filme é um filme fictício, porque na verdade a Ai nunca amou ele, nunca teve essa parte amorosa entre ele e a Ai. Era só ele que amava ela nunca amou ele na verdade. E ele até falou que quando ela ficou grávida, ela acabou se separando dele e falou que não podia amar ele. Então essas partes que eles focaram no filme, que mostra também que um afeto dos dois, um pelo outro, da Ai por esse cara e por esse cara pela Ai, é uma coisa mentirosa, que eles colocaram, e que poderia ser verdade isso que ele falou, se o Aqua não tivesse contestado ele com uma outra prova, de que mostra que na verdade o pai dele está errado, porque o Aqua ele acaba revelando uma gravação que a Ai fez anos atrás para o Aqua e a Ruby sobre o pai deles, e que é uma cena que eles estão decidindo se vão colocar depois dos créditos, e que essa gravação revela que na verdade ela amava ele, ela queria amar ele, só que ela viu que ele já passou por tanta coisa, já estava quase no limite, e se ela tivesse esse filho com ele, ele poderia desabar completamente. Então, para o bem dele, ela decidiu criar os filhos sozinhos, e que eles são a prova de que ela amava ele, porque ela quis ter os filhos, ela poderia abortar, na verdade ela tem 15 anos, ela tinha 15 anos na época, só que não, ela decidiu ter os filhos porque ela amava ele, ela só não quis ficar com ele porque ela achou que ele não aguentaria mais isso. Ela achou que ele simplesmente desabaria e iria à loucura. Então a mentira de 15 anos é de que ela não amava ele. Só que na verdade era o contrário, ela amava ele muito. E que esse filme, essa gravação foi simplesmente uma carta de amor atemporal para ele, como foi mostrado no mangá. Essa gravação, logo depois que ele viu essa gravação que o Aqua mostrou, ele simplesmente ficou acabado, ficou muito triste depois de ver que na verdade ele matou, ele ajudou a matar a pessoa que na verdade amava ele. Só que ele achava que não era isso e agora tá completamente acabado. Agora ele ficou muito triste por isso. E essa vingança que o Aqua tá tendo com ele, porque não é uma coisa física, não é uma coisa mais agressiva assim, mais direta, não. É uma coisa que afeta a cabeça dele, porque agora ele vai ficar se culpando por conta disso, porque ele matou a pessoa que ele amava e que amava ele. Então essa foi a vingança dos dois com o pai deles. Então agora a ameaça acabou, certo? Só que não, porque tem uma outra mulher que está envolvida na morte da Ai, que é essa pessoa que era integrante do grupo da Ai, que é Nino, e que era centro do grupo antes da Ai, e que acabou tendo seu posto tomado pela Ai, e que, assim, tá fissurada na Ruby, tá fissurada de que ela não pode passar a Ai, que na verdade a Ai é a maior idol de todas, e que ela não pode ser ultrapassada e não quer que a Ruby faça isso, e que ela é o problema agora, porque agora o pai dele está simplesmente acabado, tanto que ele ligou para essa mulher e falou para ele se entregar, ele falou que eles têm que se entregar pra polícia, e que ela simplesmente acha uma baita, uma maluquice. Então assim, mesmo que o pai deles agora não faça mais nada, temos essa outra pessoa, essa mulher, que pode fazer alguma coisa, e que acabou fazendo alguma coisa mais à frente, porque ela não quer
quer que a Ruby passe a Ai, e que era uma coisa inevitável de acontecer, porque uma hora a Ruby ia passar a Ai, porque logo depois mostra o grupo dela fazendo vários shows e mostra que ela está brilhando cada vez mais ela está ficando muito mais famosa e está sobrando cada vez mais, e chegou num ponto que na verdade ela já passou a Ai, ela já ultrapassou a Ai, já está muito mais famosa, fazendo muito mais sucesso, tanto que esse sucesso que ela está fazendo acabou dividindo os fãs do grupo, porque tem gente que quer apoiar as outras garotas, só que está vendo que a Ruby está ofuscando elas, então tem alguns fãs que estão furiosos com isso porque querem que as outras sobressaiam, só que a Ruby está chamando muita atenção e está ficando muito famosa, e que é uma coisa normal de acontecer, é uma coisa normal quando você tem um grupo aí e tem uma pessoa que está se destacando cada vez mais, e mostra que ela chegou no ápice, ela chegou no topo, onde a Ai não conseguiu chegar, mostrando que a Ruby ultrapassou a Ai. E bom, como vimos antes do mangá, desde que o grupo da Ruby começou a fazer muito sucesso até esse exato momento, ela não para de fazer show, ela não para de arranjar trabalho, e mostra que ela estava ficando muito exausta, muito esgotada, e que no capítulo 157 tivemos um capítulo em que a Ruby pôde descansar na sua casa junto com seu irmão, e que foi um capítulo calminho ali, só mostrando os dois, só foi mostrado os dois no capítulo inteiro, e que todo mundo está chamando esse capítulo de calmaria antes da tempestade, porque logo depois temos a tempestade no 158, porque nesse capítulo vemos um quadro que a Ruby está na sua casa, e que no quadro seguinte ela vai atender a porta e acontece isso aí, ela sendo esfaqueada por uma outra pessoa, e da mesma forma que a Ai, da mesma forma que a sua mãe, e que foi totalmente chocante isso aí, porque ninguém esperava que acontecesse isso, ninguém esperava que o autor faria isso, que colocaria uma parte dessa, com a Ruby sendo esfaqueada da mesma forma que a Ai, e que foi simplesmente chocante e surpreendente, porque ninguém esperava, e que o autor teve coragem, e que assim, você fica desesperado, porque você quer saber o que vai acontecer, se o autor vai ter coragem de matar a personagem de novo, se vai ter coragem de matar mais uma vez uma outra pessoa, ou se ela vai ser salva, ou se alguém vai salvar ela, que é uma coisa que todo mundo está curioso, e que eu aposto mais na segunda possibilidade, dela ser salva, porque pode ser um baita de um gancho para um outro personagem, para o Aqua, porque o Aqua tem aquela parte ali que eu comentei antes, que é um ponto importante, que ele quer fazer medicina, até porque na vida passada ele era um médico, e que podemos ter uma redenção para ele. Quando aconteceu com a Ai, ele não pôde fazer simplesmente nada, e aquilo ficou na cabeça dele, e agora infelizmente acontecendo de novo, ele pode ter a sua redenção e salvar a Ruby, e que essa é uma possibilidade que várias pessoas estão apostando, e que é a possibilidade que todo mundo quer, porque senão vai ficar indo por um lado aí que não vai ser muito bom não, se o Oshinoko matar a Ruby também, vai por um lado que não vai ficar muito bom não, e que é muito melhor eles fazer essa parte aí dele salvando a Ruby, ou ela sendo salva de um outro jeito, mas que esse capítulo chocou demais, assim, eu vi o spoiler lá que mandaram ali na segunda, terça-feira, e eu fiquei chocado, e eu vi o restante agora nessa quarta-feira eu vi o restante do capítulo que foi lançado, e que, nossa, você fica chocado em ver isso, assim, você fica chocado em ver isso acontecer de novo, mais uma vez, é uma outra cena que vai ficar perfeita no anime, imagina uma música de fundo, ou na verdade uma música tocando antes, e do nada acontece isso e um silêncio, assim, eu pensei em várias formas que eles podem passar no anime, e que vai ficar incrível de todas as formas, e assim, dado o sucesso do anime, eles devem adaptar até o final do mangá, eles vão adaptar todo o mangá, e que vai ser totalmente muito bem adaptado, porque essa segunda temporada tá muito bem adaptada também, então se você ficou chocado no mangá, ficou chocado com o que aconteceu no mangá, nos quadros aí na folha, no anime, que vai ter a animação, a direção, a trilha sonora por trás, vai ter tudo aí, vai melhorar muito mais, no anime você vai ficar muito mais chocado, você pode ter lido no mangá, mas quando chegar no anime, você não vai acreditar da forma que foi colocado, você vai ficar mais chocado e mais pra baixo ainda, provavelmente, mesmo sabendo o desenrolar da história, mesmo que o mangá tenha acabado, você já saiba o desenrolar da história. Então, assim, caraca, velho, o que aconteceu aí nesse capítulo, e que agora vamos ter que esperar 2 semanas, só no dia 4 de setembro, dia 4/9, vamos ter um novo capítulo, e vamos ver o que vai acontecer com a Ruby, se ela vai morrer, se alguém vai salvar ela, o que vai acontecer. Eu aposto naquela possibilidade do Aqua salvar ela, e que eu também quero que aconteça. E vocês, o que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo de Oshinoko? O que vai acontecer com a Ruby? Comente aqui abaixo nos comentários. E bom, se você está curtindo o mangá ou anime de Oshinoko, já deixa seu like para ajudar o canal e se inscreva para não perder os próximos conteúdos sobre a obra. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui e falou!